Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral de hoje, uma edição em que a gente recebe com prazer, com alegria, com honra, Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-deputado, um político com uma longa e brilhante carreira no Brasil nas últimas décadas. Participa também o médico Benjamin Rodrigues Lopes, que é comentarista do programa. E eu gostaria que o Aldo Rebelo começasse contando para a telespectadora, para o telespectador, quais as fases que ele considera mais importantes da carreira política dele e quais os momentos mais alegres dessa longa carreira. Boa tarde, Aldo Rebelo. Boa tarde, Paulo. Um grande abraço. Boa tarde ao Benjamin. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham. É uma grande alegria fazer essa conversa com vocês aqui na TV Cultura. Eu tenho uma trajetória que começa no movimento estudantil. Eu nasci na zona rural de Alagoas, fui alfabetizado numa escola rural e entrei numa escola técnica agrícola. Na época você fazia o exame de admissão, um regime de internato, e era o ano de 68, um ano de muita agitação no Brasil e no mundo, as passeatas do Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, as manifestações estudantis da França, da Tchecoslováquia, a morte do Robert Kennedy. Tudo isso fez do ano de 68 um ano muito especial. E eu acompanhei ainda menino, tinha 12 anos, mas acompanhei de dentro do colégio os debates sobre aquele ano. E aquilo me marcou. E depois, já na universidade, eu participei do centro acadêmico, fui presidente da União Nacional dos Estudantes, o que me permitiu vir para São Paulo. Em São Paulo eu fui vereador, depois fui deputado federal, eleito por 6 mandatos. Eu fui líder do governo, o primeiro líder do governo do presidente Lula, depois fui ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais, fui presidente da Câmara, depois eu fui ministro do Esporte, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Defesa, fui secretário da Casa Civil aqui do governo de São Paulo, e claro que isso nos permite observar a vida do país de um ponto de vista privilegiado, porque você se depara com a agenda do Brasil. Na presidência da Câmara, todas as questões importantes do país passam por você, passam pela presidência da Câmara, passam no Ministério da Defesa, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério do Esporte, era a preparação da Copa e das Olimpíadas. Eu que vivi a preparação da Copa, vivi a Copa do Mundo e a preparação das Olimpíadas, todas as medidas adotadas para deixar as Olimpíadas preparadas foram durante a minha gestão de 4 anos no Ministério do Esporte. No Ministério da Defesa também, você poder acompanhar o trabalho das Forças Armadas na Amazônia, o trabalho social, o esforço de ciência e tecnologia que as Forças Armadas fazem, dirigindo programas tão importantes quanto o programa nuclear, que é a Marinha, o programa espacial, que é a Força Aérea, a defesa das fronteiras, que é mais o Exército. A ciência e tecnologia também foi outro desafio muito importante, me permitiu fazer reuniões de cooperação com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Argentina, com quem nós fizemos o reator multipropósito, que é um reator nuclear para fins civis, né? Então, isso tudo nos dá uma visão do Brasil. Agora, o começo mesmo que me deu a primeira visão do país e do mundo foi a presidência da UNE, porque a presidência da UNE tinha um peso importante. Na época, eu viajava pelo Brasil inteiro, viajei para o exterior, na época, para representar a UNE em congressos na Europa, principalmente, mas na América Latina. Isso, em resumo, Paulo e Benjamin, me dá, assim, convicções importantes, experiências importantes que você só adquire com o tempo. A vida pode te dar no berço inteligência, beleza,
riqueza de herança, mas a experiência só o tempo te dá. E acho que a experiência na política na vida, né? Mas na política é algo imprescindível. Benjamin, o PDT tem um candidato, como a gente vê, gabaritado e com uma visão filosófica, inclusive, da política e da vida, não é? Sem dúvida. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é um programa, para mim, especial, se você me permite, Paulo. Porque, assim, estar na presença do Aldo Rebelo você fica um pouco inseguro. Porque, assim, eu fui fazer a lição de casa. Eu conheço, eu acompanho a vida pública de Aldo Rebelo, mas a gente esquece o tamanho, o peso deste homem. Eu gosto de brincar, senador, que eu fui secretário de saúde 3 vezes, e acho o máximo ser 3 vezes secretário de saúde. O senhor foi ministro 4 vezes. Aí eu vou olhar, não, mas eu fui candidato a vereador, ele foi deputado 6 vezes, foi vereador, em todos os cargos, com retidão. Em todos os cargos, aprendendo e ensinando muito. Eu ia começar com uma história paralela dele. Além de tudo isso, ele, grande militante do PCdoB, a gente espera muitas coisas dos comunistas, eles são organizados, eles têm ideal, mas pensar num comunista sendo o chefe, o ministro da Defesa do Brasil, era algo impensável há 20 anos atrás. E o senhor foi e o fez com um grande denodo. Como é que foi essa experiência? Como é que os militares entenderam a sua posição, a sua presença nesse ministério tão importante? Benjamin, antes de ocupar o Ministério da Defesa, eu tinha sido presidente da Comissão de Relações Internacionais, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que eram 2 comissões separadas, e nós trabalhamos para unificá-las, pensando que as agendas de defesa e de relações exteriores eram agendas que se aproximavam. E foi uma experiência muito boa. Eu fiz muitas palestras para os militares nas suas escolas, nas suas instituições de ensino. Fiz um grande seminário na comissão sobre a política de defesa para o século XXI. E sempre mantive com as assessorias militares uma relação muito próxima, de muito respeito, apesar das diferenças naturais, mas muito respeito. De tal sorte que quando eu fui, aliás, no primeiro governo do presidente Lula, quando o meu nome foi cogitado para o Ministério da Defesa, muita gente defendeu no próprio parlamento, além de parlamentares e militares, o próprio presidente atual, Jair Bolsonaro, chegou aí à Granja do Torto, em 2003, no começo do ano, para apoiar o meu nome. Ou seja, o meu nome não enfrentava resistência. E quando eu fui indicado pela presidente Dilma, fui bem recebido. Não tive qualquer tipo de problema na relação com os militares. A presidente Dilma nunca negou nenhuma das reivindicações que eu apresentei como ministro da Defesa para os militares. Ela apoiou a conclusão do projeto do avião de transporte, o KC-390, com a liberação dos últimos recursos para que o projeto fosse concluído, depois de visitar, inclusive, o avião lá na base aérea de Brasília. Ela autorizou a construção de 4 supercorvetas num convênio com uma empresa italiana, mas o projeto do Arsenal da Marinha. Ela autorizou a ampliação do Calha Norte para a região centro-oeste do país. Ou seja, a presidente Dilma sempre apoiou todas as demandas que eu apresentei como ministro da Defesa e sempre levava os comandantes militares junto comigo. E da mesma forma eu posso dizer que ela sempre foi tratada com muito respeito, com muito acolhimento por todos os comandantes militares. Não houve nenhum pedido da presidente Dilma, embora se ressalte todos os pedidos institucionais, nenhum pedido que tenha sido negligenciado, não digo negado, nenhum negligenciado. Tudo que a presidente
esperou das Forças Armadas no plano institucional de apoio a medidas institucionais, recebeu a solidariedade e o apoio. E isso, naturalmente, ajudou e facilitou o meu desempenho, e acho que eu posso afirmar que passei pelo Ministério da Defesa, deixando uma relação de cooperação, de respeito recíproco com as Forças Armadas, e que isso eu considero que foi um passo importante na consolidação da democracia em nosso país. Aldo Rebelo, como ministro da Defesa, traz uma visão das questões nacionais nesse campo. E uma das críticas que se faz à defesa brasileira é o do policiamento das fronteiras, da vigilância das fronteiras. Muitos analistas políticos, muitas autoridades também, dizem que as fronteiras brasileiras, que são muito grandes, tanto a terrestre com outros países sul-americanos, como a marítima, né, que nós temos uma costa muito extensa, são muito porosas para a entrada de armas e para a entrada de drogas também pela fronteira terrestre, drogas que são trazidas até o Porto de Santos para serem exportadas depois para a Europa. Como é que o ex-ministro vê essa questão das fronteiras brasileiras? Paulo, a primeira observação que se deve fazer é que o policiamento de fronteira não é uma missão do Exército, é uma missão policial, das polícias, Polícia Federal ou das polícias estaduais. Elas têm essa missão onde há fronteira terrestre. No caso das Forças Armadas, a missão é de defesa, embora elas possam exercer com algum limite essa atividade na área de fronteira. Ocorre que o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Ninguém sabe calcular direito o que é isso. Os Estados Unidos só têm uma fronteira ao sul, é um país continental. A única fronteira dos Estados Unidos ao sul é com o México. São 3 mil quilômetros de fronteira, por onde passa droga de tudo quanto é tipo. Tanto que os americanos estão construindo um muro para separar o México dos Estados Unidos. Ora, para termos de comparação, se os Estados Unidos com o México têm uma fronteira de 3 mil quilômetros, o Brasil, só com a Bolívia, só com um país, tem 3.400 quilômetros de fronteira. Você imagina, só com a Bolívia. Com a Venezuela, nós temos 2.100 quilômetros. Sem nenhuma cidade. Nós temos uma pequena cidade chamada Pacaraima. Do outro lado da fronteira tem Santa Helena. E é a única cidade na fronteira do Brasil com a Venezuela. Quais são as instituições que existem dos dois lados? Os dois exércitos. São as únicas instituições de Estado que funcionam e que estão presentes. Agora, dentro de limitações, porque você tem um pelotão de fronteira. Quantos homens tem um pelotão de fronteira? 80 homens, que é o que tem um pelotão, um tenente para comandar, e aquele grupo de sargentos, cabos e soldados. Então, a presença, por mais que seja esforçada, do Exército, da Marinha, da Força Aérea, é muito insuficiente para a dimensão das nossas fronteiras. Na Amazônia, são 20 mil milhas navegáveis que precisam ser patrulhadas somente pela Marinha, porque as polícias militares da Amazônia não dispõem dos barcos, a Polícia Federal não dispõe de meios, só a Marinha pode fazer a patrulha de aproximadamente 20 mil milhas navegáveis. Nosso litoral, 7.500 quilômetros de litoral, mas não basta considerar o litoral. As águas jurisdicionais, ou seja, as águas marítimas sobre as quais o Brasil tem jurisdição, são 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, que a Marinha chama de maneira apropriada de Amazônia Azul, porque é como se nós tivéssemos uma Amazônia no mar para patrulhar e para tomar conta. Então, de fato, nós não dispomos dos meios necessários. Agora, dentro do que é possível, já a Força Aérea dispõe de uma lei, que é a chamada Lei do Abate, que permite que aviões suspeitos de qualquer tipo de ilícito, mas principalmente de droga,
possam ser abatidos caso não atendam à convocação de se submeterem à autoridade do patrulhamento aéreo feito pela aeronáutica, pela Força Aérea. Nós temos o SISFRON, que é o Sistema de Monitoramento, de Vigilância de Fronteira. É um sistema muito eficiente. Eu tive, inclusive, a ocasião de visitar, de levar embaixadores para testemunhar esse sistema de vigilância de fronteira em atuação. É uma coisa muito precisa. Você vê uma lagartixa atravessando a fronteira de um país para o outro. São os sistemas de radares muito eficientes, mas muito caro a implantação. Você implantar isso em 17 mil quilômetros de fronteira não é uma coisa barata. Mas acho que o Brasil tem os conceitos, sabe o que fazer e vai, dentro do possível, protegendo essa fronteira nossa que é imensa. Uma vez por ano, nós fazíamos a chamada Operação Ágata. O que é a Operação Ágata? É uma operação que envolve na fronteira da Amazônia e nas águas da Amazônia as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, as polícias estaduais, a Receita Federal, o IBAMA, para reprimir todo tipo de ilícito internacional, de crime transfronteiriço. Durante essa operação, os crimes praticamente vão a zero. Depois, quando a operação acaba, eles, infelizmente, voltam a acontecer. O Opinião 2.0 para o intervalo bem rapidinho. Fica aí com o ministro Aldo Rebelo, ex-ministro, que a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral de hoje, participa, a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o ex-ministro, ex-deputado Aldo Rebelo, e temos também a presença do comentarista do programa, o médico Benjamin Rodrigues Lopes. Vamos lá, Benjamin. Hoje não é comentarista, não. Hoje é fã, Benjamin, do Aldo Rebelo, do ministro Aldo Rebelo. E eu, brincando na biografia do ministro, achei algumas coisas muito interessantes. E eu queria confirmar com o ministro. O pai dele, por exemplo, era vaqueiro da fazenda de Teotônio Vilela. Você vê que vem não é no berço, vem da montadura. Mas o que eu achei mais interessante, e eu queria sabatinar o ministro, porque nós conversamos aqui em off, que assim, o que perguntar, ele sabe. Ele é um homem extremamente inteligente. Ministro da Defesa, ministro de Relações Institucionais, ministro da Ciência e Tecnologia, mas ministro do Esporte também. Uma Olimpíada, uma Copa do Mundo no currículo. Mas eu descobri um fato interessante, conta a lenda, e eu quero saber se é verdade. Que lá pela década de 90, o ministro foi no Museu do Futebol. E no meio do Museu do Futebol, ele vê uma taça escrita União dos Trabalhadores. E daí sai um livro, Paulo. O ministro é autor de um livro. O livro, o Paulo é o maior santista vivo da sua geração. O livro é uma ofensa, gente. Chama-se Palmeiras versus Corinthians, o jogo vermelho. Ministro, que jogo foi esse? Benjamin, eu costumo visitar as salas de troféus dos clubes. Eu visito uma sala de troféus como quem visita uma biblioteca, porque atrás de cada taça, atrás de cada troféu, eu sei que tem uma história de glória, de feitos, de alegria para os vencedores e de tristeza para aqueles que foram derrotados. Então, eu olho com muito respeito para esses troféus. E visitando a sala de troféus do Palmeiras, eu vi uma taça diferente das demais. Não é aquela taça cônica, era uma deusa, uma mulher alada. E eu olhei aquela taça, aquele troféu gigante, era a deusa Vitória, a deusa grega. E vi lá, troféu MUT, troféu Movimento União dos Trabalhadores. Eu digo esse MUT que eu conheço, só conheço um, dos anos 40, e era um movimento dos trabalhadores ligado ao Partido Comunista. Eu saí dali e fui conferir nas atas do Palmeiras e do Corinthians, e de fato esse troféu MUT tinha sido disputado. Conferi na Federação Paulista, estava lá o troféu MUT. Aí eu fui, digo, não, aqui tem uma história muito bonita, eu vou ver o que é que houve. E fui para os jornais,
Estado de São Paulo, Diário Popular, principalmente, esses dois que eu consultei, e estava lá a história. As mulheres que foram organizar e divulgar esse jogo eram mulheres judias, ligadas ao Partido Comunista, à tesouraria do partido. E na véspera da eleição, quando todos os partidos estavam fazendo campanha de finanças. Aliás, eu vi no dia em que o jogo ia ser realizado, às vésperas do jogo, que o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN, estava em campanha em Uberaba para arrecadar fundos para a eleição. E aí eu fui ver que, na verdade, o Palmeiras e o Corinthians e a Federação Paulista concordaram naquele clima depois da guerra, da vitória dos aliados, de uma certa confraternização dos vencedores, realizar um jogo de arrecadação de fundos para esse movimento, mas que, na verdade, era para a campanha do Partido Comunista. E eu reconstituí toda essa história. O campeonato paulista chegou a ser suspenso para que o jogo fosse realizado no Pacaembu. A Federação Paulista não cobrou a taxa do estádio. O Palmeiras e o Corinthians não cobraram nenhum cachê para realizar o jogo. O jogo foi um sucesso. E eu vi lá uma das mulheres, chamada Iracema Rosenberg, uma das senhoras que promoveu a divulgação do jogo, um filho dela, médico, aposentado aqui do INCOR, eu fui falar com ele para ver se ele tinha um retrato da mãe, e ele tinha um retrato da mãe na sala, pintado pelo Di Cavalcanti. Ela era modelo do Di Cavalcanti, uma senhora muito bonita, muito elegante, e eu fiz a crônica desse jogo, transformei num livro, porque é uma certa memória social do futebol brasileiro. Mas, ou seja, o futebol brasileiro tem essa capacidade de ultrapassar os limites de um esporte. Certa vez, o Pelé, aí é um jogo, acho que é o Corinthians, jogando com a seleção da União Soviética, em 1965. Esse goleiro, acho que o goleiro da União Soviética era o Lev Yashin. A União Soviética veio jogar aqui no Brasil amistosos, pelo menos 2 eu lembro, aqui em São Paulo. Jogou um com o Palmeiras e outro com o Corinthians. E aí é o time do Corinthians segurando a bandeira da União Soviética, eu acho que antes do jogo começar. E certa vez o Pelé estava na minha casa almoçando, e minha mãe estava em casa, e cantarolou uma música que falava do Pelé que eu não conhecia. E eu conhecia todas as músicas que minha mãe cantava, embora ela não entenda de futebol, não saiba a diferença entre um tiro de meta e um escanteio. Minha mãe adora a seleção, o Pelé, para ela é uma figura desde criança que ela cantava as músicas do Pelé, do Garrincha, do Zito, Didi, Zagallo, Vavá, tudo isso eu aprendi em casa com a minha mãe. E ela cantava essa música e eu disse, mamãe, que música é essa? Ela disse, meu filho, é a música para o Pelé não sair do Brasil. Eu digo, cante aqui para o Pelé ouvir. O Pelé ouviu e disse, não, essa música de fato foi feita quando o Milan queria comprar o meu passe e o Santos resistiu e alguém fez uma música para eu não sair do Brasil. Ora, minha mãe, nós morávamos no campo, na roça, nem rádio nós tínhamos, só víamos ter rádio na Copa de 62. Como é que ela aprendeu essa música? É a força de uma personalidade como Pelé, uma figura querida, admirada, respeitada, por levar o nome do Brasil tão alto no mundo, ao orgulho que os brasileiros sentiam do Pelé, do Santos. Meus tios eram torcedores do Santos, outros do Palmeiras e alguns do Botafogo. Eram os 3 times pelos quais os irmãos de minha mãe torciam. Mas o orgulho do Pelé, quando o Santos foi inaugurar o estádio Rei Pelé, lá em Alagoas, os camponeses vieram de Pau de Arara, juntaram o dinheiro que tinha, sofrido, para ver o Pelé, para ver o Santos, era uma coisa assim comovedora, o que esse futebol representou e representa para o Brasil. E isso, naturalmente, me deu muita motivação, né, para fazer no Ministério do Esporte o que tivesse ao meu alcance, para fazer uma Copa do Mundo digna para o Brasil, digna para
os visitantes e tive a honra de ter a ajuda e o apoio dessa grande figura, desse grande brasileiro, que ainda não recebeu o reconhecimento que merece, que é o brasileiro Pelé. Agora, senador, esse tempo resgatado aí nesse clássico Corinthians e Palmeiras de 1945, depois a canção que pedia para o Pelé ficar, né, no Brasil, não ir jogar na Europa, tem todo os jogos da União Soviética contra times brasileiros, tem todo um significado de cavalheirismo, de romantismo. A gente perdeu isso com o tempo? Eu acho que não perdeu totalmente. Eu vi, por exemplo, recentemente, né, o Palmeiras e o Atlético Paranaense disputaram uma semifinal da Libertadores. E, injustamente, o Palmeiras foi eliminado, porque merecia a classificação. Mas eu vi o tratamento entre o técnico do Atlético Paranaense, o Filipão, e o técnico do Palmeiras, o Abel, muito respeitoso. Ou seja, foi um jogo de cavalheiros, foi um jogo de pessoas que se respeitam. E isso ainda acontece. Mas o que acontece é que, às vezes, é a exceção que é valorizada, são os erros, são as anomalias. É um vício do Brasil, sempre valorizar aquilo que dá errado. Os americanos e os europeus valorizam na sua história, nas suas narrativas, aquilo que dá certo, as vitórias, os êxitos. Aqui não. A gente sempre procura o que dá errado na história do país e na memória recente do país e no futebol também. É claro que o futebol é uma atividade social e futebolística cheia de erros e de vícios. Mas onde é que o futebol foi uma coisa pura? Aquela Copa da Argentina de 78, que todo mundo disse que foi arrumada, é claro que ninguém provou, mas a versão é isso. A Copa da Inglaterra de 66, não estou aqui dizendo que eles não tinham grandes jogadores, o Bob Moore, o Bob Charlton, eram grandes atletas, grandes futebolistas, mas reza a lenda que também foi arranjada, que era preciso eliminar os sul-americanos, como eliminaram o Brasil, Uruguai e Argentina, que não conseguiram chegar à final, em partidas que geraram muita controvérsia. Mas parece que o único futebol que tem mazela é o brasileiro. Nada do que temos de positivo é valorizado. Sempre se valoriza aqui no nosso futebol que dá errado. Parece que numa parte da crônica não aceita que o futebol no Brasil seja uma coisa tão importante, tão querida, tão admirada pelo povo, porque tem suas razões, não é por acaso. Quando o futebol chegou aqui no começo do século passado, o país era muito desigual. O país não oferecia oportunidade para os pobres, Paulo. Uma criança negra, branca, pobre, mestiça, mulata, não tinha caminho para uma ascensão social. Não tinha. Por quê? Porque não tinha escola. Não tinha um mercado de trabalho que promovesse os mais pobres. Era um país agrícola. Qual foi a janela que se abriu para esses jovens pobres, negros, brancos, mestiços e mulatos? Foi o futebol, a primeira vez no Brasil que um menino pobre, negro ou mestiço foi admirado, foi querido, foi respeitado. Ele era um jogador de futebol. Ele era o Frederich, aqui em São Paulo. Depois ele foi o Leônidas da Silva. Ele foi Fausto, a Maravilha Negra, que jogou no Vasco e no Flamengo, o primeiro brasileiro a jogar no Barcelona. Foi o Didi, foi o Pelé, foi o Garrincha. Foram esses jovens valorizados pelo futebol e o povo soube reconhecer no futebol esse tributo, esse caminho, essa democracia para os pobres que a sociedade negava na escola, no mercado de trabalho. Por isso o futebol é tão querido e tão admirado, porque no Brasil ele foi e é muito mais do que um esporte. Ele é uma janela para a valorização social dos que são esquecidos, dos que não têm vez, dos que não têm voz. O futebol pode dar a um Neymar, um menino de origem humilde, um estrelato internacional. Pode dar esse menino que está chegando no Palmeiras, esse Endrick,
E todos os outros, né? O estrelato, o reconhecimento. Onde é que vai acontecer isso para um jovem pobre? É o futebol. Por essa razão, ele é tão honrado e tão querido pelo povo, e às vezes uma parte da crônica de classe média tem que encontrar um defeito, porque acha que é protagonismo demais para os pobres. O Opinião 2.0, aliás, o Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral de hoje, em que a gente tem o prazer, a honra de receber o ex-ministro, ex-deputado Aldo Rebelo, que é importante a gente dizer, é candidato ao Senado por São Paulo, pelo PDT, Benjamin. E eu começo, nesse terceiro bloco, lamentando a pouca duração desse programa, de ser umas 3 horas pelo menos, já cutucando o futuro senador candidato a Senado. Um dos cargos dele, das grandes competências que ele teve, ele foi secretário da Casa Civil, quando o governador era o Márcio França. E hoje eles são concorrentes, estão lá disputando o mesmo cargo. Eu sei que na política a gente aprende a conviver com desiguais o tempo inteiro, mas eu queria ouvir um pouco da experiência dele. Já queria aproveitar, senador, e também queria lhe fazer uma outra pergunta já engaixada. Eu sei que o senhor é um dos grandes responsáveis pelo Código Florestal Brasileiro, que foi promulgado pela presidenta Dilma. E nós vivenciamos nesses dias a boiada passando com um escândalo das multas que serão canceladas. O que o senhor acha disso? Benjamin, a minha experiência na Casa Civil, com o Márcio França, governador, com quem eu tenho assim, uma relação pessoal muito boa, de muitos anos, desde quando ele era do PSB, quando chegou como deputado, eu era presidente da Câmara, e hoje, eventualmente, nós estamos disputando o Senado, ele pelo PSB, eu estou pelo PDT, e cabe ao eleitor de São Paulo fazer o julgamento. Ele tem uma condição muito mais favorável, tem muito mais tempo de televisão, tem uma coligação muito forte, nós temos apenas o PDT para fazer a campanha, mas isso faz parte da vida. Vamos encarar com otimismo e confiança cada batalha, cada debate. O Código Florestal foi algo muito importante para o Brasil. O Brasil precisava encontrar uma forma de harmonizar duas exigências das quais o país não podia abrir mão. Quais? A proteção do meio ambiente, a proteção da natureza e a proteção dos produtores de alimentos, dos responsáveis por produzir alimentos para o Brasil e até uma parte para o mundo. E isso vivia em desarmonia. Era como se a produção de alimentos ameaçasse o meio ambiente e como se o meio ambiente pudesse impedir a produção de alimentos. De tal sorte que havia leis no país que estavam colocando na ilegalidade 90% da produção agrícola do Brasil. Leis absurdas, aprovadas, algumas sem passar pelo Congresso, resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, e não havia jeito de se fazer uma nova lei porque ninguém aceitava um fazendeiro da zona, um ruralista, deputado como relator, e nem um ambientalista. E acharam que eu poderia ser um relator aceito pelas duas partes, como de fato fui, não fui vetado por ninguém, e propus uma lei, depois de 200 audiências públicas por todo o Brasil. Eu fui a todos os biomas, desde a fronteira com a Venezuela, lá na Serra do Tepequém, a fronteira com a Bolívia, lá em Corumbá, no Pantanal, no semiárido nordestino, em Petrolina e Juazeiro, a zona da mata, aqui em São Paulo, o Cerrado. Ouvi os fazendeiros pequenos, médios, grandes, assentados, ouvi a SBPC, as universidades, o IBAMA, o Ministério Público, todo mundo eu ouvi, mais de 200 audiências. De tal sorte que, depois disso tudo, eu submeti o meu relatório à votação e obtive 410 votos. O meu relatório foi aprovado pelo PCdoB, que na época era o meu partido,
pelo PT, pelo PDT, pelo PSB, pelo PTB, pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PP, pelo PR, por todo mundo. 410 votos favoráveis e 63 votos contrários. Acho que isso deu à lei uma força muito grande, uma legitimidade muito grande, porque ela passou a ser uma referência no mundo. É considerada a lei mais rigorosa, mais avançada. Na Conferência de Paris, do Clima, em 2015, o Código Florestal Brasileiro foi apresentado como fiador das nossas metas, como a lei que vai garantir que o Brasil cumpra as metas apresentadas na Conferência de Paris. Agora, recentemente, o Brasil vive um processo de desorientação. Por quê? Porque existe a suspeita de que o governo é negligente em relação à questão ambiental, à questão do clima. Isso é aproveitado pelos nossos concorrentes na Europa, que usam a questão do clima como instrumento de concorrência com a nossa agricultura. Agora o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que prevê sanções contra o Brasil e contra outros países também, por conta dessa questão do clima, do meio ambiente, do desmatamento. O Brasil deve ter cuidado, por quê? Porque na Amazônia, Benjamin, Paulo, existe duas coisas que convivem e que são paradoxais, são contraditórias. Primeiro, você tem os problemas ambientais, o desmatamento, as queimadas ilegais, etc. E segundo, você tem coisas grandiosas. A Amazônia é a maior reserva de água doce do mundo. A Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo. A Amazônia é a maior fronteira mineral do mundo. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Então, isso não é por acaso. Você acha que tem milhares de ONGs na Amazônia só pensando no nosso bem? Tem ONGs que pensam no nosso bem, nos índios, nas águas, nas florestas, e essas devem ser bem recebidas. Mas é preciso também não ter a ingenuidade de perceber que há ONGs que estão interessadas não no nosso bem, mas nos nossos bens. E isso faz uma diferença muito grande. E o Brasil tem essa dupla responsabilidade: proteger, preservar a natureza, a biodiversidade, a fauna, a flora, mas proteger também as riquezas minerais, a biodiversidade que estão na Amazônia, cobiçadas por muita gente, forte e importante no mundo inteiro. O outro adversário do Aldo Rebelo na corrida pelo Senado, outro dos adversários, é o astronauta Marcos Pontes, que foi para o espaço durante o governo Lula, mas o Aldo não era ministro da Defesa nessa época, era? Conviveu com o astronauta? Convivi com o astronauta porque eu tinha sempre muitos amigos na Força Aérea e levavam o Marcos Pontes lá, desde o Ministério da Coordenação Política, depois quando eu era presidente da Câmara, depois no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu sempre recebia a visita do astronauta, que voltou lá da sua missão, desligou-se rapidamente da própria Força Aérea, mas teve a infelicidade de ser ministro no governo que teve uma agenda muito negativa na área de ciência e tecnologia. O Brasil teve o mais baixo investimento no programa espacial esse ano, de toda a história. O Brasil reduziu todos os recursos para a área de pesquisa no CNPq. Então, o Brasil teve, nos últimos 4 anos do atual governo, um desempenho muito ruim na área de ciência e de pesquisa. Essa é uma queixa de todas as associações, as instituições ligadas à pesquisa no Brasil. E acho que isso, naturalmente, vai pesar na própria candidatura ao Senado do ex-ministro Marcos Pontes. Senador, atrás do Aldo Rebelo tem um conjunto de bonequinhos. Parece que tem um Padre Cícero aí, tem? E tem alguma escultura planejadinha também? Tem. Não, tem o Padre Cícero, tem uma Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Portugal, tem uma Nossa Senhora dos Prazeres, que é uma arte baiana,
tem esse trio de sanfoneiros, tem a bandeira do Brasil, tem o seringueiro lá atrás, tem uma baiana, ou seja, tem uma mãe ali amamentando o filho, só está aparecendo a perninha do menino. Então, tem um conjunto de coisas aí que são da minha afeição pessoal. São bastante ligadas ao Nordeste e também à religião católica. E essa história que o Benjamin citou, que o seu pai foi vaqueiro da fazenda do Teotônio Vilela? Foi, eu nasci numa fazenda do Teotônio Vilela. Meu pai tomava conta dessa fazenda, era uma fazenda de gado, não tinha cana, não tinha nada, tanto que aos 3 anos de idade eu já me vi em cima de um cavalo, tá certo? Foi quando eu vi o mundo pela primeira vez. O horizonte de uma criança de 3 anos era aquele horizonte do terreiro, ele não vê muita coisa. De cima do cavalo eu passei a ver coisa que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe ficava assustada, porque como é que um menino de 3 anos sobe num cavalo, mas eu me senti à vontade. E até hoje me sinto à vontade em cima de um cavalo, e apesar de meu pai ter falecido muito cedo, antes de ser vaqueiro, ele foi soldado da borracha, andou lá pela Amazônia durante a guerra, voltou, que minha tia conta que ninguém reconhecia ele, né, porque a malária e o sofrimento era muito difícil. Ele morreu jovem, minha mãe ficou viúva muito jovem, com 27 anos. Eu tinha 9 anos de idade, mas aprendi coisas muito importantes com meu pai. Filosofia de vida. Ele dizia, por exemplo, Paulo, Benjamin, porque era que um cachorro tão pequenininho, com 10 quilos, enfrenta um boi com 600 quilos. Um boi gigantesco, com 600 quilos, 30 arrobas. Como é que um cachorro tão pequeno? E o meu pai dava uma explicação muito interessante. Ele dizia que o cachorro tem uma deformidade ocular, que ele vê o boi do mesmo tamanho dele. Então ele não se assusta com o boi, porque ele vê o boi do mesmo tamanho dele. Então, eu às vezes digo, na vida, muitas vezes você tem que ser como o cachorro do vaqueiro. Você tem que ver o problema do seu tamanho, não pode se assustar. E a outra coisa que ele dizia é isso, né? Como é que o cavalo entra em lugar cheio de espinho? Ele dizia isso, onde passa o boi, passa o cavalo com o vaqueiro, passa o vaqueiro com seu cavalo. Mas é isso, e o Teotônio, para fazer um registro, foi um homem que, quando meu pai morreu, naquele tempo não se assinava carteira de ninguém, tá certo? Isso era a regra da época. Mas ele continuou pagando o salário da minha mãe até ela arranjar um emprego. E até eu estudar, até entrar na faculdade, o Teotônio me dava os livros todo ano. Tinha muito gosto de me ajudar a estudar. E quando eu fui eleito presidente da UNE, ele ficou muito feliz. Foi ao congresso da UNE Cabo Frio e perguntou o que era que a gente estava precisando. Nós estávamos precisando de tudo, de colchão, de comida, de tudo. E eu falei para o Teotônio, não estamos precisando de nada. Esse orgulho de sertanejo de nordestino. Mas o Teotônio era um homem muito bom, muito correto e muito generoso. Gostaria de dizer para a telespectadora, para o telespectador da TV Cultura, aqui da Baixada Santista, do Litoral, na sua despedida, porque infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Paulo, Benjamin, telespectadores e telespectadoras, eu tenho um grande apreço por São Paulo. Aqui eu casei, aqui eu tenho meu time do coração, aqui eu fiz meus amigos, fiz minha vida política, tive 6 mandatos de deputado, conheço o estado de São Paulo, aqui eu fiz a principal obra como ministro do esporte, que foi um centro de preparação para os atletas paralímpicos aqui na capital. Aí eu preparei a Copa do Mundo em Santos, no Guarujá, na Baixada, que receberam seleções durante a Copa. Então eu tenho um grande apreço pelo estado e também aí por Santos e pela Baixada. Ajudei o governador Serra a fazer uma obra de saneamento importante, conseguindo recursos no Banco Mundial. Então eu tenho serviços prestados à Baixada, a São Paulo, e quero continuar fazendo isso, se naturalmente for esse o gosto e a decisão do povo de São Paulo. Se não, continuarei lutando da mesma forma, em defesa de São Paulo, em defesa do Brasil. Aldo Rebelo, obrigado pela participação no Opinião de hoje e muito boa sorte aí na continuidade da carreira.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Benjamin. Obrigado mais uma vez e até breve, se Deus quiser. Nós agradecemos também a participação do médico Benjamin Rodrigues Lopes, que hoje não foi comentarista, foi tiete do nosso convidado, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h25, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e um ótimo dia para você que você merece.